para adorá-lo e exaltá-lo no nome do nosso Senhor. Irmãos, abre comigo a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 46. Irmãos, hoje é o nosso 12º dia, né? Então hoje, 12º, então estamos terminando a nossa campanha hoje. Mas nós, irmãos, olha, nós vamos terminar a campanha hoje e amanhã tem culto, viu? Amanhã é sexta, amanhã tem culto de novo. Nós não vamos, né? Sábado de novo? É na sede. Mas, irmão, mas que benção, né? Ontem eu ainda comentei como passou rápido esses dias. Passou muito rápido. O ano passado demorou mais. Esse ano foi bem, muito mais rápido. Teve umas palavras, cada palavra tremenda, né, que teve no decorrer desses cultos. E hoje não vai ser diferente, irmãos. No findar dessa campanha vai ser tremendo o culto hoje. Amém, irmãos? Os irmãos acharam ali? 46, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai vós e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Olha aqui que parte interessante, que um pedaço do verso aqui de número 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor está contigo, irmãos. Aqui, esse salmo aqui, ele fala da segurança de Deus. Deus, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está aqui esta noite para abençoar você. Irmãos, estamos no 12º dia, no último dia da nossa campanha. Se até agora, se até nesse momento, você não conseguiu alcançar aquilo que você estava pedindo para Deus no decorrer desses 12 dias, ainda há tempo, ainda não está terminado, ainda não acabou. O culto ainda não está apenas começando. Deus vai falar, Deus vai trabalhar no teu coração. Mas para que isso venha a acontecer, você tem que acreditar que Ele pode fazer algo por você. E Deus vai fazer, porque Deus, Ele é maravilhoso, mas Ele está aqui no nosso meio. Que este culto venha a ser um culto abençoado para a minha vida e para a tua vida. Que nós colocamos todas as coisas na mão de Deus e deixamos Ele cuidar da nossa vida. Deixa ele guiar a nossa vida. Vamos pedir para que Ele venha colocar palavras em nossas bocas. Vamos pedir para que Ele venha falar aos nossos corações. Curva a sua cabeça, leve o teu pensamento a Deus. Este é o grande momento de você falar com Ele, de você pedir perdão para Ele. É o momento, talvez, de nós fazermos assim uma autoanálise na nossa vida e vermos aonde está o nosso erro, o porquê nós não estamos sendo abençoados,
Porque Deus, Ele é amor, Ele tem todo o poder para me abençoar e para te abençoar. E Ele se faz presente nesta noite, assim como também Ele se fez presente em todas as outras noites. Essa não vai ser uma noite diferente. Ele vai operar o trabalhar dEle, Ele vai operar o milagre dEle neste lugar. Você vai sentir a presença dEle assim como você sentiu nos outros cultos. Este culto vai ser um culto maravilhoso, que este dia fica marcado na tua vida, no dia 12 de janeiro de 2022, vai ser o dia qual você vai ser abençoado, qual dia você vai sair daqui de uma maneira diferente da qual você entrou, porque o Espírito Santo está aqui, Ele vai falar contigo, Ele vai tocar na tua vida. Abra o teu coração para Ele, aleluia, Deus, Pai maravilhoso. Senhor, neste momento, Pai, nesta hora, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te exaltamos, ó meu Deus, nesta noite, Pai. Senhor, nesse último dia de campanha, ó Pai, Senhor, quero agradecer, ó Pai, a presença de cada irmão, Senhor, que aqui está, Senhor, os irmãos, ó Pai, que ficaram aqui fiel, Senhor, esses 12 dias, ó meu Deus. Pai, aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela criança, Senhor, que ainda, Pai, porventura, Senhor, não alcançou ali a bênção, não alcançou ali o que Ele está buscando, Pai. Que esta noite venha a ser uma noite oportuna para ela, Senhor, para nós. Que nós venhamos, ó Pai, sentir a Tua presença neste momento. Que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada um, ó Pai. Toca, Senhor, enche o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Enche essa igreja, Senhor. Enche cada um, ó Pai. Derrama, Senhor, o Teu Espírito neste lugar, Senhor. Senhor, brada neste lugar, brada, Pai, no coração de cada um, Senhor. Oh, aleluia, oh, glória, 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 glória a Deus. Enche este lugar, ó Pai. Enche este lugar, Senhor, com a Tua unção, ó Pai. Derrama, Pai, a Tua cura neste lugar, Senhor. Cura o Teu povo, Pai. Se houver, Senhor, aqui alguém, Senhor, com uma enfermidade, Pai, com uma dor, ó Pai, que seja, Senhor, que seja curado, Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Alguém, ó Pai, que está, Senhor, com o coração, ó Pai, abatido, Senhor, que o Senhor venha, Pai, tocar nesse coração, ó Pai. Senhor, se houver tristeza, Pai, no coração, Pai, neste momento, Pai, que o Senhor venha trazer, ó Pai, alegria, Pai, neste momento, Senhor, para essas pessoas, ó Pai. Senhor, que eles possam ser revestidos, Pai, com o Teu poder, Senhor. Oh, meu Deus, cuida de cada um de nós, ó Pai. Eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, este culto, Senhor, e cada pessoa que aqui está, ó Pai. Cuida do Teu povo, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida da minha vida, da minha casa, da minha família. Cuida de cada um que aqui está, Senhor. Que não nos falte nada, Senhor. Que não nos falte nada, Senhor. Que não falte alegria, que não falte paz em nossos corações, ó Pai. Que não falte o pão nosso de cada dia. Que não falte trabalho para o Teu povo. Que não falte nada, Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos, ó Pai, todo este povo, toda esta igreja, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta hora, Senhor, a qual o Senhor, Pai, nos deu essa chance de estar aqui na Tua casa, Senhor, te adorando, Pai. Obrigado, Senhor, por cada momento do meu dia qual eu passei, Senhor. Eu só tenho a Te louvar, Senhor, a Te exaltar e a Te glorificar, ó Pai. Porque o Senhor tem operado o Teu milagre e a Tua maravilha em nossas vidas. Continua, Senhor, operando o Teu milagre neste lugar, ó Pai. Continua falando com a Tua igreja, assim como o Senhor tem falado, Senhor, nesses cultos, ó Pai, a qual foram passados, ó Pai. Que o Senhor possa usar, ó Pai, o pregador dessa noite, Senhor, para falar com a Tua igreja. Que o Senhor possa usar, ó Pai, essa banda aqui, Senhor, os irmãos que vão louvar, ó Pai. Que através do louvor, ó Pai, o Senhor possa falar com essa igreja. Que através do louvor, ó Pai, o Senhor possa derramar, ó Pai, o Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Que todos sejam abençoados, Pai, neste momento, Senhor. Que nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor. Oh, Pai, fala conosco, Senhor. Assim, ó Pai, eu Te peço, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. E as palmas,
é para o Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, paz esteja convosco, amém. Vamos lá. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. E aí, igreja? Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Gozo e prazer, alegria em dizer, a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz, vai! Minha alma está cheia de paz. Gozo e prazer, alegria em dizer, minha alma está cheia de paz. Vou contar no céu. O homem que viveu na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O nome do Senhor é poderoso, nada possa derrotar. A doença sai, tristeza sai, o nome do Senhor vai operar. A doença sai, a tristeza sai, o nome do Senhor vai operar. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário está. Glória a Deus. Desde o dia em que aceitei Jesus, a vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, salvou a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus e mais ninguém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Tem mais um tanto de corinho aqui, outro dia a gente toca, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Sai do seu lugar, cumprimente as pessoas que estão aí. Diga para ele, para ela, que bom que você veio, que a paz esteja com você. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pode sair, vai lá do outro lado, cumprimenta o irmão que está lá quietinho. Vai lá, puder dar um abraço nele ou nela. Diz para ele ou para ela, você é importante para Deus. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer.
Suas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar. Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, grandes que não pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Minha promessa, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Está chegando, eu vou te renovar. Minha presença tu vais prosperar. Em nome de Jesus, venha nele. Eu sei que não há nenhuma aprovação do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Vamos lá, igreja! Os sonhos de Deus são maiores que os teus, que não pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Se alegre. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime. Desanime, filho, eu vim te consolar.
nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, são maiores. Por isso vale a pena acreditar. E o dia está chegando, eu vou te renovar. Minha presença tu vais prosperar. Aplauda Jesus, aleluia. Que Deus bom, hein? Hoje é dia de confiar, de colocar na presença de Deus o nosso projeto, sabendo que os sonhos de Deus, repita comigo, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Você crê? De verdade você crê? Só que tem uma coisa que é promessa. Se crer, será salvo tu e a tua, promessa. Quem crê? Amém? Aleluia, Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Sinta aqui, vamos lá então. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido, o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não, não. Vamos nas palmas, igreja. É mesmo assim, aí, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Me lembro o grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. E aí? Eu tenho um chamado, vai igreja, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, qual é? O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido, onde? No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. chamado, jamais vou me calar.
Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Não, não, não. Aplauda Ele bem forte, glória a Deus. Recebe o nosso louvor, Deus, aleluia. Irmãos, glória a Deus, paz seja convosco, aleluia. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e oferta neste momento. Se você for dizimar ou ofertar, faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amado e eterno Deus e soberano Pai, em Tua presença, meu Deus, queremos, Pai querido e amado, colocar esse momento também, a nossa adoração em dizimar e ofertar. Quero apresentar diante do Senhor cada dizimista, cada ofertante da tua casa, e quero pedir algo especial sobre a vida de cada um, porque o Senhor diz que o Senhor abrirá a janela dos céus. Senhor, abra essa janela sobre a vida do dizimista da tua casa, abra essa janela sobre a vida desse homem e dessa mulher, para que tudo lhe vá bem, porque o Senhor disse que vai repreender o devorador, para que não destrua o fruto do seu trabalho. E também, meu Deus, a tua palavra diz que tudo que colocar as mãos será abençoado. Meu Deus e meu Pai, eu também quero nesse momento, meu Deus, orar para os ofertantes, aqueles, meu Deus, que vão ofertar na tua obra, na tua casa, estão semeando uma semente em uma terra boa, e essa terra boa e fértil é o Evangelho. Então abençoa cada um, Senhor, prospera, coloca uma unção de prosperidade na vida do dizimista e nas mãos também do ofertante, Pai. Então nós oramos ao Senhor e colocamos na tua presença dízimos e ofertas dessa noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém? Irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estávamos esperando o pastor, até agora ele também não chegou, não sei o que aconteceu, né? Mas nós não podemos parar o culto, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, faz favor, em Romanos 8, capítulo 1, Romanos 8, 1, um versículo bastante conhecido. Glória a Deus, amém? Aleluia. Abra comigo em Romanos 8, 1, está escrito, amém? Bom, vamos ler aqui, aqui chegar, fala comigo, leia comigo assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, com uma condição, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Irmãos, acho que o pastor chegou aí, já que eu vou passar a palavra para ele. Deixa eu te falar para você aqui uma coisa muito importante. A Bíblia está dizendo que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, depois da minha vida transformada, após eu nascer de novo, após o Espírito Santo estar na minha vida,
habitando em mim, morando em mim, agora não há mais condenação. Mas ainda tem algo que eu preciso observar na minha vida e na minha caminhada. Olha aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu devo continuar em Cristo Jesus. Eu não devo, aceitei Jesus, agora eu sou crente. Mas muitas pessoas param, desanimam, não tomam a sua cruz e seguem adiante. Enquanto a Bíblia diz uma coisa: aqueles que estão, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não se inclinam para as coisas da carne. Quer chamar o pastor aqui em cima, né? Eu estou só aqui. Se ele não viesse, eu ia continuar, mas agora eu vou passar para ele aqui em nome de Jesus. Então, presta atenção numa coisa. Portanto, agora, você que está em Jesus Cristo, portanto, agora nenhuma condenação há para você. Mas há uma condição: temos que andar em Cristo, porque os que andam, os que são de Cristo, são guiados pelo Espírito Santo. Os que são da carne são guiados pela natureza humana, carnal, guiados para fazer a vontade sua, não a vontade de Deus. E o que tem que prevalecer na minha e na tua vida é a vontade de Deus, é os planos de Deus, porque a Bíblia diz que os pensamentos dele em respeito a você é maior do que você pensa, e os caminhos dele não é muitas das vezes os nossos caminhos. Amém? Deixa eu passar para o pastor aqui. Que Deus te abençoe e te use. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir em nome do Senhor, crendo, você receberá. Amém? Mas é preciso eu crer, eu acreditar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Esdras, capítulo de número 1. Esdras, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Hoje é o 12º dia, não é isso? É isso, Tércio? 12º dia de campanha. Eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Chuva e muita chuva. Todos encontraram? Amém? Os que estão sentados, se colocam de pé em reverência à palavra de Deus. Esdras capítulo 1, texto bem conhecido, já muito pregado por muitas pessoas, e eu quero compartilhar para você. No primeiro versículo diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação, divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele e Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar, o que estiver vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouros, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá, de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir a Jerusalém e a construir o templo do Senhor.
Todos os seus vizinhos se ajuntaram, trazendo-lhes utensílios de prata, ouro, bens, animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, aos quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelos tesoureiros Mitrade, que enumerou e entregou Sesbazar, governador de Judá. Capítulo 2, versículo 1. E essas são as listas dos homens das províncias de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. E eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na campanha de Zorobabel, Neemias, Saraias, Relaias, Mardoqueu, Bilsar, Mispá, Bigvai, Reum, Maná. Essas são a lista dos israelitas. Os descendentes, até aí não tem mais nenhuma importância. Versículo 64. A totalidade dos que voltaram do exílio extinguiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos. E havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentas. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para esta obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Amém? O texto é um pouquinho grande, meio longo, mas eu quero que você ore junto comigo agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos e em Tua presença. Buscamos, meu Deus, a Tua face e a Tua direção, Senhor, meu Deus. Pedimos a Ti o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, e pedimos a Ti a direção de Tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha derramar, meu Deus, da Sua graça sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Aplauda o nome dEle, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Eu prometo que eu não vou demorar, vou ser rapidinho. Nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus. A palavra do Senhor, ela foi dada a um profeta, por nome de Jeremias, que Deus reconstruiria Jerusalém. A cidade foi destruída por Nabucodonosor, quando ele resolveu tomar o seu povo como escravo, e levou vários escravos, mas teve alguns que eles escolheu a dedo, e a Bíblia diz que Nabucodonosor roubou o tesouro da terra. Quem era o tesouro da terra? De que ele estava falando? Estava falando de prata, de ouro, de utensílios valiosos? Não. Nabucodonosor levou o tesouro da terra, os cabeças pensantes, os homens e mulheres inteligentes daquela época, porque era difícil, naquela época, alguém saber ler e escrever, alguém saber qualquer coisa de arquitetura ou de engenharia, era muito difícil. Apenas pessoas da alta sociedade conseguiam estudar e ter, e saber ler e escrever e até outras coisas a mais. Então, Nabucodonosor levou essas pessoas para a Babilônia. Mas no futuro bem próximo, Deus levantou o rei Ciro, que destruiu tudo que Nabucodonosor fez, retomou o reinado, assumiu tudo e continuou o barco. Presta atenção naquilo que diz o versículo, que Deus levantou no coração de Ciro
para que o templo fosse reconstruído. Quem é Ciro? Quem é Ciro, pastor? Um ímpio, um homem ímpio, um homem que não temia a Deus. Ele era um homem ímpio. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Deus, ele usa quem ele quiser. Não importa, Deus, ele usa quem ele quiser. Deus levantou no coração de um ímpio a reconstrução da sua cidade santa. Sabe o que a Bíblia fala? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Que às vezes nós temos pessoas que não são crentes, que temem mais a Deus do que nós. Eles são mais obedientes a Deus do que nós. E às vezes não são crentes. Eles procuram honrar a Deus mais do que nós. Eu conheço pessoas assim. Quando Deus coloca no coração de alguém para executar uma obra, ela vai ser executada, porque não é da vontade do homem, é da vontade de Deus. Se Deus é capaz de pegar um ímpio e fazer ele escrever uma história nova na sua vida, imagina quando Deus pegar você. Você não entendeu? Se Deus é capaz de pegar uma pessoa que não teme a Ele, que não honra Ele, que não participa de culto, que não lhe adora, que não faz nada por Ele, Deus faz ele escrever uma nova história na sua vida. Imagina quando Deus pegar esse crente que está do teu lado. Sabe por que eu estou falando isso para você? A Bíblia diz que não pode andar duas pessoas juntas se não estiver de acordo. Não pode. Eu não posso andar junto com o pastor se eu não estiver de acordo com ele. Eu não posso andar junto com o Tarso se eu não estiver de acordo com ele. Se eu não posso andar com um humano, uma pessoa, um ser humano, que eu posso tocar, falar, que eu possa ouvir ele e até mesmo responder para ele, como que eu vou andar com Deus a quem eu não falo, a quem eu não vejo, a quem eu não toco, mas eu apenas falo com ele? Como que eu vou honrar um Deus que eu só vejo falar dele? Sabe por quê, meu irmão? Ciro teve uma experiência que a igreja precisa ter. Ciro teve uma experiência que a igreja precisa ter. Qual foi a experiência que Ciro teve? Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E eu vou mais longe para você. Tem muita gente que está dentro da igreja, é dizimista, é ofertante, é crente há 20, 30, 40 anos, e até hoje não ouviu a voz de Deus. Até hoje vem, participa do culto, bate palma, canta louvor, dá aleluia, dá glória, é feliz, é contente, mas ainda não teve uma intimidade com Deus, ainda não teve aquela intimidade de chegar e falar para Ele toda a sua vida. Está faltando isso. Se abrir para o Senhor, se entregar para Ele. Aí Deus pega um ímpio, coloca nele a sua palavra, ele ouve a palavra e ele vai falar: peraí, essa palavra eu vou colocar ela em prática, porque ela vem de um Deus todo-poderoso, que é o Deus dos hebreus, que é o Deus do povo lá que foi destruído. Então aquele templo precisa ser reconstruído, aquela cidade precisa ser reconstruída. Os que estão lá estão precisando de alimentos, estão precisando de ajuda. Deus levantou isso no coração de um ímpio. Você já pensou se Deus colocar o mesmo poder da autoridade da palavra, se nós darmos ouvidos, a mesma coisa que Ciro fez, nós também fazeremos. A mesma coisa. Se eu atentamente ouvir a voz do Senhor meu Deus, e colocar nela o meu coração, porque a Bíblia diz que aonde estiver o meu coração, ali também estará o meu tesouro.
Se eu colocar o meu coração na palavra de Deus, eu estou com o meu tesouro, Deus será comigo em qualquer situação da minha vida. Em qualquer situação da minha vida, da sua vida. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta, as dificuldades que você enfrenta, as lutas que você enfrenta. Talvez você está participando dessa campanha há 12 dias, você está apresentando cada dia um mês do ano. Hoje então nós estamos representando dezembro. Eu quero que no final de dezembro você esteja com o mesmo temor que Ciro adquiriu da palavra de Deus. Nós fizemos o projeto de vida na igreja. Todos os anos a gente faz. Todos os anos. E em todos os anos, de todos os projetos de vida que a gente fez, Deus nunca deixou sem resposta. Sabe por quê? Isso aqui se chama o altar da igreja. Aqui é o altar da igreja. Aqui é o lugar chamado Santo dos Santos. Você sabia que o lugar Santo dos Santos nunca te deixa sem resposta? Você sabia que o altar nunca te deixa sem uma resposta? Nunca. Você pode chegar aflito, doente, totalmente perturbado, que quando você vir ao altar, o altar vai te dar uma resposta. O altar vai te responder. O que nós estamos precisando nos nossos dias de hoje é vir até o é estar diante do altar, é se colocar diante do altar. Eu me colocando diante do altar e fazendo na minha vida, depois que eu sair daqui, a vontade de Deus, não importa o que aconteça, se ela vai agradar alguém, se ela vai desagradar alguém, se ela vai deixar alguém feliz ou alguém infeliz, não importa, o importante é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Porque se eu vim para a igreja, bater palma, cantar louvor, dar aleluia, dar glória a Deus, ouvir o pastor pregar, e eu voltar para casa da mesma forma, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, voltar do mesmo jeito, a palavra não entrou. A palavra não entrou. Porque nós estamos vivendo a época de crente de Facebook, todo mundo é crente no Facebook. Todo mundo é crente no Facebook. Você quer conhecer um crente? Conviva com ele. Você quer conhecer teu pastor? Trabalha com ele. Só Jesus na causa. Trabalha com ele. Trabalha com ele. Você quer conhecer alguém? Conviva com ele. Sabe por que Deus colocou no coração de Ciro, a vontade de reconstruir o templo? Porque Ciro começou a conviver com Deus. Você vê que ele, nos primeiros capítulos daquilo que ele ordena, ele exalta Deus. Ele exalta Deus. É muito fácil quando você entra dentro da igreja, que você muitas vezes vê uma pessoa contar um testemunho, ou um crente falar alguma coisa, quando ele, a primeira coisa no seu testemunho, meu irmão, a glória é de Deus. Porque muitas vezes você vê a pessoa vem contar o testemunho e ele não agradece a Deus. Porque tem muita gente que diz que pode, que consegue, que vai chegar. Sim, eu espero que você chegue. Mas será que quando você chegar, você vai dar a mesma glória que Deus merece? Será que no final deste ano, quando você chegar no dia 31 de dezembro, o seu coração ainda estará com o mesmo vigor em adorar a Deus? Será que depois que terminar o culto aqui, acabou a campanha, só vai ter culto agora só na sexta-feira? Será que no domingo, será que o seu coração ainda vai estar do mesmo jeito que você esteve nesses 12 dias? Ou vai mudar alguma coisa? Será que ainda vai estar do mesmo jeito? Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pode encontrar alguns aqui? Nós estamos vivendo dias difíceis, igreja. Nós estamos vivendo dias de tribulações, dia de luta, dia de dificuldade. Estamos vivendo dias assim.
E vamos viver, vamos entrar ano e sair ano, e vamos continuar vivendo. Tudo vai depender na minha vida como eu vou me comportar diante dessa situação e diante de Deus. Pastor, eu preciso que Deus mude a minha vida, eu preciso que Deus mude minha história. Eu quero que Deus mude a tua vida, eu quero que Deus mude a tua mulher, teu filho, teu marido, eu quero que Deus faça uma obra grande na tua vida. Mas esse é o meu desejo para você neste ano. O que você tem que fazer? Tomar posse disso para você. Toma posse disso. A palavra foi dada, a palavra foi lançada, cabe a quem tomar posse? Eu tenho que tomar posse dela, e eu tenho que lutar por aquilo, eu tenho que batalhar por aquilo, eu tenho que querer conquistar. Não adianta só eu chegar na igreja, pastor, ora por mim porque eu estou com dor, eu estou doente. Não que seja errado você pedir oração para o pastor, não é errado, mas você fez uma oração? Você orou? Você falou com Deus? Você determinou, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para expulsar demônios e para curar os enfermos. Eu lembro quando a minha mulher uma vez deu uma dor de cabeça nela, que ela ficava ficar louca. E aí nós estava trabalhando, eu saí para trabalhar, eu não orei por ela, eu falei comigo, eu não vou orar. Se quiser ser curada, vai ter que orar sozinha. Porque era um negócio de qualquer coisa, ora para mim. Ora para mim. E aí, eu fui trabalhar, depois ela chegou e me contou que ela orou e que Deus operou o milagre na vida dela. Isso é pastor, olha, eu estou sentindo que esse ano é o ano de vitória na minha vida. Glória a Deus que você está sentindo, mas não fica só no sentimento não. Exercita a fé. Põe para fora. Exercita a fé. Nós estamos vivendo uma geração de que parece que a única oração que tem poder hoje é a do pastor. A única oração que pode mudar a vida de alguém é a do pastor. E não é. Nas tuas mãos tem poder e autoridade. Entenda uma coisa, meu irmão. Entenda uma coisa. O que Jesus disse quando ele estava sendo ascensão ao céu? Eu vou para o Pai e vou vos enviar um Consolador. Quem que é esse Consolador? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio. Convive com nós. Intercede por nós. Se entristece comigo, se entristece com você, às vezes nos dá um puxão daqui, às vezes usa alguém ali para falar com a gente. Você acha que esse mesmo Espírito, que convive conosco, que está em nosso meio, que anda conosco, que dorme com a gente, que acorda com a gente, que vai trabalhar com a gente, você acha que esse Espírito não está doido para pegar teu coração? Você acha que esse mesmo Espírito não está doido para te encher da glória dele? Você acha que você está aqui só porque você gosta de vir na igreja? Não, meu irmão, você não tem que só gostar de vir na igreja, você tem que ser a igreja cheia do Espírito Santo. Você tem que ser a igreja cheia do temor e do poder de Deus. É você que Deus vai usar. Lá em 1 Pedro ou 2 Pedro, se eu não me recordo, se eu não estiver enganado, a Bíblia fala que os anjos desejaram querer pregar o Evangelho, mas o Senhor disse que não. É nossa função. Ser cheio do Espírito Santo é para mim, não é só lá para o pastor, não é só lá para o diácono, não é só lá para o irmão, é para mim. Eu sou cheio do Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo, qualquer um pode ser cheio do Espírito Santo. Não importa qual seja, não importa qual seja a sua etnia, se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem bicicleta, se você tem carro, para Deus não importa a sua classe social, Ele quer te encher do Espírito Santo. Não importa.
Deus não está preocupado com a tua roupa, Deus não está preocupado com o teu sapato. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer que você cresça. A Bíblia diz: cresça em graça e conhecimento. Meu irmão, bênçãos na nossa vida, bênçãos materiais, são recompensas por obediência à palavra. Não é porque nós somos merecedores, não. Foi porque nós determinamos, nós vamos honrar a palavra de Deus, e honrando a palavra de Deus, Deus também te honrará. É o básico do Evangelho. Eu honro ao Senhor com a minha fé, eu honro ao Senhor com o meu coração, com a minha vida, com os meus dízimos, com as minhas ofertas, assim como esse povo fez aqui. Entregaram toneladas de ouro, toneladas de prata, de livre e espontânea vontade. Por quê? Eles queriam que algo maior acontecesse. Quando eu deixo com que o Espírito Santo me tome nas tuas mãos, é porque eu quero ter uma experiência que ninguém vai ter. Eu quero ter uma experiência que ninguém vai ter. Quando eu deixo o Espírito Santo, quando eu deixo a palavra começar a guiar os meus passos, começar a guiar minha vida, é porque eu vou ter uma experiência que ninguém vai ter. Eu vou chegar aonde ninguém vai chegar. Você está pensando que foi fácil para nós chegarmos até aqui? Estou pensando que foi fácil? Não foi, não. Tudo tem um tempo. Debaixo desse sol, ou melhor, dessa chuva que está caindo, tudo tem um tempo. E esse tempo é determinado por Deus. Você acha que foi fácil para José ficar 13 anos ali preso? E depois sair de lá com o coração ainda temente a Deus? Foi jogado pela segunda vez no calabouço, porque foi acusado de algo que ele não fez? Meu irmão, aprenda uma coisa. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus com a espada do lado. Jesus nunca falou para Pedro: tira a espada, Pedro, guarda a tua espada. Não, Jesus nunca falou isso para ele. Você acha que Jesus não sabia que Pedro andava com a espada ali do lado? De repente vão prender Jesus, Pedro arranca da espada, corta a orelha do soldado. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, guarda essa espada aí, porque essa espada, a nossa luta não era com espadas. Pedro pegou a espada, guardou e tudo, e antes tinha falado que dava vida por Jesus, que morria por Jesus, que fazia isso por Jesus, que batalhava por Jesus, enquanto ele estava confiando na sua espada. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos no nome do Senhor. E quem foi Pedro? Um dos mais usados entre os discípulos. Um dos mais usados entre os discípulos. O cara metia os pés pelas mãos. Tem alguns historiadores que dizem que Pedro só falava algumas besteiras. Mas mais tarde, quando o Espírito Santo teve um encontro com ele, que ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele começou a escrever uma história nova na vida dele. Jesus está passando na beira do rio, tem 2 camaradas pescando. Jesus fala para eles assim: ó, vem comigo. Aí os caras largam o barco, larga o pai, quer dizer, o pai, o dono do barco era o pai, larga o barco, larga os peixes, larga as redes, larga tudo lá e vai atrás de Jesus. Os caras vão atrás de Jesus. Aí Jesus chegou e falou para eles assim: ó, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles não entenderam nada. Mas quando eles tiveram um encontro com o Espírito Santo, quando eles tiveram um encontro real com o Espírito Santo, naquele dia em que veio um vento impetuoso e entrou naquele lugar, quando eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, a sua história foi mudada. Meu irmão, uma coisa eu digo para você: hoje não vai vir mais o vento impetuoso. Hoje o Espírito Santo não vai vir mais com o vento. Ele não precisa mais vir. Ele já está aqui. Eu só preciso é senti-lo. É querer que o Espírito Santo faça morada em mim. Pastor, mas eu não sou crente. Eu tenho que virar crente? Não é questão de virar crente. A conversão, a mudança, eu vou deixar o velho homem, eu vou abandonar a velha criatura, eu vou passar a ter um relacionamento mais sério com Deus. Eu vou começar a montar uma nova estrutura na minha vida espiritual.
Eu vou começar, a espinha dorsal para a vida espiritual é a oração. Eu vou começar a montar um novo corpo. Um novo corpo. A qual eu não vou ser aquele que vai guiá-lo, mas alguém que vai guiá-lo, segundo a sua palavra. O que diz o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Se eu quero que a minha vida muda, se eu quero que o meu marido muda, se eu quero que os meus filhos mudem, se eu quero que a minha história seja mudada, eu também tenho que mudar. Não adianta eu querer que a mudança seja só em volta de mim, se não começar por aqui. A mudança não é só em volta de mim, ela tem que ser em mim. A mudança tem que começar aqui, para depois passar para o exterior. É no interior que começa, é dentro do coração que começa, é com relacionamento que começa, é com oração que começa, é com jejum que começa, é com a obediência que começa, é com a presença de Deus, é deixar Deus te guiar. E aí, meu irmão, você vai ver que ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém vai te segurar. Eu estava lembrando hoje, quando eu estava em Pouso Alegre, estava vindo embora, eu estava lembrando hoje, quando nós orávamos nas quinta-feiras na igreja, algumas daquelas orações, nós estamos colhendo os frutos hoje. Nós passamos mais de 4 anos, toda quinta-feira orando na igreja, mais de 4 anos, lembra? Toda quinta-feira nós íamos orar, só nós dois, eu e ele. Toda quinta-feira nós íamos orar na igreja, toda quinta-feira, até o dia que cortaram nós, mas nós estávamos lá, toda quinta-feira nós estávamos orando na igreja. E os frutos de muitas orações, Tarsi, daquelas quintas-feiras, nós estamos colhendo hoje. Muitos frutos daquelas orações. Quantos montes? Lembra quando nós fomos no monte, lá no sítio? Quantas vezes a gente subiu os montes, o capim mais alto do que nós? Sabe o que acontecia? A glória de Deus descia, a graça de Deus descia. É necessário que a igreja volte a fazer algo que há muito tempo pode ter deixado de ter feito: orar. Eu não tenho horário para orar. Às vezes eu estou indo para o meu trabalho, eu estou orando, estou voltando, eu estou orando. Às vezes quando eu vou tomar um banho, eu já faço a minha oração. Às vezes quando eu vou dormir eu oro, ou às vezes eu não oro, porque tem gente que tem aquela hora determinada. Não, hoje é minha hora de orar. Tem gente que tem o momento certo. Não, hoje eu vou ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu leio um capítulo de um livro. Todos os dias. Eu não fico um dia sem ler. Nem um dia. Faço minhas orações. Não preciso mostrar para ninguém que eu estou lendo a Bíblia. Não preciso mostrar para ninguém que eu estou orando. É eu e... a Bíblia diz que quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, é você e Deus naquele momento. É só você e Deus e mais ninguém. É naquela hora que você põe tudo para fora. É naquela hora que você coloca tudo para fora. Sabe aquela palavra que o marido às vezes falou e você não gostou? É ali diante do altar que você vai falar: olha, Senhor, eu não gostei da palavra que o meu marido falou para mim, mas eu quero perdoar ele aqui na tua presença, porque eu quero que o Senhor escute minha oração. Sabe aquele momento difícil que você teve lá, é naquele momento que você vai apresentar diante de Deus. Meu irmão, estar em oração diante de Deus, não é só você chegar e pedir: Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim, eu quero que o Senhor abençoe fulano, eu quero que o Senhor abençoe ciclano. Não, meu irmão, é você e Deus. É tua história com Deus, é teu relacionamento com Deus. Depois você vai orar pelos outros. É você e Deus.
A gente quer que Deus abençoe os nossos familiares? Claro que sim. Queremos que Deus abençoe nossos familiares. Mas naquele momento que eu estou dentro de um local, ou em qualquer lugar que eu esteja, que eu estou sozinho, que só tem o Espírito Santo junto comigo, é naquele momento que eu vou abrir meu coração e falar para ele: olha, Espírito Santo, eu fiz isso que entristeceu o Senhor, eu sei que o Senhor ficou triste comigo, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, Espírito Santo, me lava com teu sangue. Jesus, envia teu sangue sobre minha vida, me lava, me purifica. Porque não adianta eu chegar diante de Deus: ah, Senhor, faz isso, faz aquilo. Deus, muda a vida de fulano, muda a vida de cicrano. Abre, Senhor, uma porta de emprego. Sabe como é que chama isso? Salada de oração. Você junta tudo num pacote só. Aí você terminou sua oração, você não deu um glória a Deus pela graça que Ele tem te dado de você estar vivo, você não foi grato a Deus, você só pediu para que Deus fizesse isso, pediu para que Deus fizesse aquilo. Deus, o Senhor vai abençoar lá o meu trabalho, fez tanta petição, mas esqueceu do mais importante, o seu relacionamento com Ele. O Senhor orou pelos outros, e muitas vezes esquecemos de orar pela gente. Ore por você. Chega diante de Deus e fala a verdade sua. Porque para conhecer você, meu irmão, é só você e Deus. Esse ano vai fazer 25 anos que eu estou casado com a Socorro. Não conheço ela. Eu sei o que ela gosta de comer, sei como ela gosta de se vestir, sei aquele jeito que ela gosta do cabelo. Essas coisas eu sei. Mas tem coisas no coração que ninguém sabe, que nem o pai com a mãe não sabe, embora gerou o filho. Mas naquele momento que você está com Deus, Deus te conhece totalmente, desde o dia que você nasceu. Sabe o que você fez de bom, sabe o que você fez de ruim, sabe qual foi a palavra que saiu da tua boca, sabe qual foi a palavra que deixou de sair. Deus te conhece. Deus sabe como está seu casamento, Deus sabe como estão seus filhos, e é essa oportunidade que você não pode deixar passar, não pode deixar passar. É essa oportunidade que você vai chegar diante dele e falar: olha, Senhor, eu estou assim, assado, eu preciso que o Senhor esteja mudando algo em mim. E aí, meu irmão, eu começo a dar brecha, eu começo a deixar a palavra, eu começo a deixar o Espírito Santo fazer morada, eu começo a deixar o Espírito Santo começar a agir. E aí, daqui a pouco, quando você estiver no meio da tua oração, instantaneamente você vai dizer assim: oh glória. Aí instantaneamente você vai dizer assim: aleluia. E você começa a orar, você começa a sentir, a graça vai subindo, o local vai ficando quente, vai ficando um calor, vai ficar algo soberano. E daqui a pouco você abre a boca e diz: aleluia. Aí você vai ver o Senhor falar com você. Mas eu tenho que dar essa liberdade, eu não posso deixar de dar essa liberdade ao Senhor. Eu vejo muita gente orando para que Deus abençoe a vida financeira. Não está errado de maneira nenhuma, mas a melhor maneira que eu quero que Deus abençoe a minha vida financeira é quando eu também abençoo a obra de Deus. É muito fácil: ó Senhor, eu preciso que o Senhor esteja abençoando para que eu consiga comprar um terreno, sair do aluguel. Glória a Deus que você está nesta oração, meu irmão, glória a Deus. Mas comece a pagar um preço, não só de oração, mas comece a ser obediente à palavra de Deus em tudo que Ele colocar nas tuas mãos. Seja fiel. Muitas das vezes eu faço votos sozinho, sou eu e Deus, ninguém sabe, nem minha esposa sabe. Um dia há muito tempo atrás, eu fiz um voto na igreja, e eu precisava pegar um serviço que tinha 2 orçamentos mais baratos que o meu. Eu cheguei lá na igreja, sem antes pegar o serviço, peguei um dinheiro que eu tinha comigo, R$1.000, coloquei no envelope, dei de oferta na igreja. Naquela outra segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira, meu telefone toca, era o rapaz: ó, teu orçamento está mais caro que os outros, mas eu vou fazer com você. Fidelidade, meu irmão, não é troca, é fidelidade. Lembra quando Jacó estava indo para a casa do seu tio, que ele
pegou lá e despejou azeite sobre aquela pedra e fez um voto com Deus: se o Senhor me abençoar, me fazer chegar em segurança, me dar alimento, me abençoar, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu lhe darei o dízimo. Tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu serei fiel ao Senhor. Tudo. E Jacó entrou na casa do seu tio sem roupa e sem nada, saiu de lá com servos, camelos, cavalos, jumentas, ovelhas à vontade, e 12 filhos. 13 oi? E 4 mulheres. Verdade, 12 filhos e 4 mulheres. E entrou sem nada, e saiu de lá desse jeito. Sabe o que aconteceu? Fidelidade, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Meu irmão, é uma catraca que vai girar. Vai depender de mim, não vai depender de Deus. Meu irmão, Deus está doido para te abençoar. Você nem imagina o tanto que Deus quer te abençoar. Você nem imagina o tanto que Deus quer te abençoar. Você nem imagina. Irmão, Deus tem, a Bíblia diz que o Senhor é dono do ouro e da prata, Ele tem tudo para te dar, tudo, e Deus não te pede nada em troca, só obediência, só obediência. Quando Salomão era ainda um menino, o Senhor chegou, falou com ele, e falou: Salomão, o que você quer que eu te faça? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Ele impressionou Deus. Impossível alguém impressionar Deus, mas Salomão impressionou Deus. Mas não porque ele pediu sabedoria, mas pelo sacrifício que ele fez lá atrás. Ele pegou 1000 bois, subiu ao monte e fez um sacrifício a Deus. Numa crise, pegou um reinado falido, tinha sofrido 2 golpes de estado, sem exército, sem nada, pegou os únicos 1000 bois que tinha naquela época, estava tendo a maior seca da história, pegou os 1000 bois que tinham e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Naquela mesma noite o Senhor chegou e falou: acorda, pede o que você quiser que eu vou te dar. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Ou seja, eu estou impressionado com você. Estou impressionado com você. É simples, meu irmão. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Gastou tudo o que tinha, todas as suas fazendas, com médico, com isso, com aquilo. Aí um dia falou: está passando um Jesus por aí. Ela saiu atrás desse Jesus. Quando ela tem um encontro com Jesus, ela não tem um encontro com Jesus face a face, ela tem um encontro com Jesus de costas, ela toca nas vestes de Jesus. Jesus para e pergunta: alguém me tocou? Um discípulo chegou e disse: Senhor, espera aí, a multidão empurra para lá, a multidão empurra para cá, o Senhor vem perguntar se alguém que tocou. O Senhor falou: não, alguém me tocou e foi de forma diferente. O que falta é a igreja tocar em Jesus de forma diferente. Jesus vai parar para ouvir você. E aí quando Jesus parou no meio da multidão, todo mundo ficou impressionado. Aí a mulher chegou e disse: Senhor, eu te toquei, eu precisava ser curada. Lembra dos 10 leprosos? 10 leprosos, Jesus deu uma palavra para eles: vão, ofereça o sacrifício pela cura. Vão lá. Saíram os 10 andando. Quando estavam no meio do caminho, começaram a olhar no corpo: cadê as feridas? Cadê a lepra? Foram todos curados. Foram todos curados, igreja. Todos foram curados. Aí teve um que estava lá andando assim: mas peraí, eu estava doente, agora não estou mais, eu vou lá agradecer. Voltou correndo aos pés de Jesus. Aqui que está o segredo. Aqui que está o segredo. Quando você receber o teu milagre lá na frente, volta e reconhece quem operou o milagre na tua vida. Volta e reconhece quem operou o milagre na tua vida. Porque nós estamos cheios de gente que é curada dentro da igreja, tem milagres que, meu irmão, nós já vimos coisas extraordinárias. O que esse rapaz aqui já vimos Deus fazer? Vimos Deus curar câncer, vimos Deus curar AIDS, vimos Deus pegar pessoas que fizeram de tudo, todo tipo de tratamento para ser pai, para ser mãe, e não conseguia. Às vezes uma oração nós vimos Deus fazer. Vimos tudo isso, vimos pessoas que estavam
Em situação que só por Deus, e ver Deus levantar a pessoa e colocar de pé. E ver Deus colocar a pessoa de pé. Sabe o que é isso? Experimentar o que ninguém experimentou. E aí o que a gente faz? Volta aos pés da cruz e seja grato. Porque quando você voltar aos pés da cruz, Jesus vai te dar a mesma palavra que ele deu para aquele leproso: estará salvo. Quando aquele ex-leproso voltou, ele não só ganhou o milagre, mas a salvação. Tem muita gente que só quer o milagre. Nós estamos cheios de pessoas dentro da igreja, Gustavo, que só quer milagre. Só milagre, milagre, milagre. Meu irmão, milagre é uma bênção, mas não te leva para o céu. Milagre é uma bênção, Maria, uma maravilha, mas não me leva para o céu. Eu posso ver coisas extraordinárias acontecer, eu posso ver coisas grandes acontecer, e corro o risco de ficar de ver a glória de Deus por lá de dentro do céu. Corro o risco. Eu não posso deixar de ver a glória de Deus pelo lado de Deus. Não quero só experimentar coisas, aquilo que é passageiro aqui na terra, meu irmão, porque o milagre vai passar. O milagre vai passar, e a salvação não. Permanece, fica viva. A igreja precisa ter a mesma, voltar aos tempos passados e olhar dentro das Escrituras Sagradas e ver o que esses homens e que essas mulheres fizeram para que suas histórias pudessem ser mudadas. Precisa fazer isso. Lembra daquele camarada que vivia nos sepulcros, que ele chegou diante de Jesus e falou que queria, depois que Jesus tinha libertado ele, tinha expulsado os demônios, e aí ele chegou e falou: Jesus, deixa eu ir com você. Jesus falou: não, você não vai comigo. Era mais um discípulo, meu irmão. Imagina a história, o testemunho daquele homem junto com Jesus. Era mais um discípulo que ia ter um testemunho fortíssimo. Jesus chegou e falou para ele: não, você não vai comigo, você vai voltar para a tua cidade, e você vai mostrar a glória que Deus fez na tua vida. O cara voltou para a cidade dele, e Deus o abençoou, curado, salvo, grato, cheio da graça e do poder de Deus. Você está vendo quando você deixar o Espírito Santo te pegar, o que Deus é capaz de fazer na tua vida? Se você deixar o Espírito Santo te pegar, se você deixar o Espírito Santo te direcionar, você vai escrever uma nova história em 2023. O mundo pode estar em crise, pode estar acontecendo guerra, pode estar destruindo tudo para lá, mas você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso. Porque primeiro, o altar não me deixa sem resposta. A palavra, ela vai se cumprir. Doa a quem doer, ela tem que se cumprir. E palavra dada, palavra que Deus dá, nunca volta atrás vazia. Ela sempre vai se cumprir em tudo que ela foi enviada. Sempre. Sempre. Mas nós estamos com uma geração de crente. Nós estamos com uma geração de crente que tem que largar de ser o crente de aparência. Vai na igreja quando quer. Quando vai no domingo não vai na sexta, quando vai na sexta não vai no domingo, quando vai no domingo não vai na quarta, quando vai na quarta não vai na sexta. Meu irmão, vou te dizer uma coisa para você. Os nossos antepassados queriam ter essa mesma liberdade que nós temos hoje. Queriam ter a mesma coisa que nós temos hoje. Quando eu comecei a ir para a igreja, lembra lá do cômodozinho lá em cima, lá quando a gente começou a ir para a igreja? E quando a gente começou a ir para a igreja, a gente descia lá na rua da minha casa, estrada de terra, essa minha menina aqui era pequenininha, um dia a Socorro colocou um vestidinho nela, branquinho, e falou para ela: você não corre para não cair. E criança é a mesma coisa, fala assim: corre para cair. Ela deu uma corridinha, pozão. Se fosse nos dias de hoje, sabe o que o crente fazia? Eu vou voltar para trás, não vou desse jeito não. Como que eu vou chegar lá na igreja com a menina com essa roupa dessa cor? Nós não, nós batemos ali a poeira,
Demos um jeitinho e fomos. Chegamos lá para atravessar o corguinho, que tinha um corguinho que a gente atravessar, tem até hoje, e tinha um pau, tinha uma pinguela. E um dia nós estamos atravessando, de vez em quando você dava uma errada na pinguela, meu irmão, o barro vinha até aqui. Nos dias de hoje, se for para atravessar a pinguela, não vai nem na igreja. Não vai. Nós não tinha carro. Engraçado que a gente não tinha carro naquela época, a gente ia na igreja todo dia. Se fosse para ir todo dia, a gente não perdia um culto. Na chuva, às vezes tinha que ficar na igreja, dentro da igreja, esperando a chuva passar, para poder ir embora. E onde a gente morava era barro, meu irmão. Mais barro mesmo. Aquele barro vermelho. E hoje a gente tem carro. A gente tem uma vidinha melhor. E às vezes vamos no culto quando quer. Quando nós queremos. Hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou muito cansado. O dia de trabalho hoje foi cansativo. Era aquele dia que Deus queria te dar uma palavra. Olha, está difícil hoje, viu? Tem que fazer janta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sei que os dias ficaram mais corridos. Você pensa que é fácil para mim também? Não é. Está difícil para todo mundo. Mas eu não posso deixar com que as coisas lá de fora tomem o lugar do Espírito Santo na minha vida. Não posso. De maneira nenhuma. Eu tinha um irmão na igreja. Quando a gente foi para a igreja, ele só ia na igreja de domingo. Só ia na igreja de domingo. Aí eu perguntei um dia para ele por que ele só ia na igreja de domingo. Ele falou assim: porque eu trabalho muito, trabalho até 8 horas todos os dias. Eu falei: então você vai fazer o seguinte: durante um mês você vai frequentar todos os cultos. E se Deus não te abençoar, da mesma forma que você trabalhando até mais tarde, eu deixo de pregar a palavra de Deus. Meu irmão, ele fez 30 dias. Foi os 30 dias que Deus mais o abençoou. E hoje ele trabalha só até 4 horas. O sinal que a coisa está fluindo ainda. Tudo depende de como eu vou me comportar diante de Deus, diante da situação. Não depende de Deus, depende de como que eu vou me comportar diante da situação. Não vai depender de Deus. Deus quer fazer de você a pessoa mais vitoriosa dessa terra. Mas você está preparado para isso? Você está pronto para isso? Você está pronto para viver uma história que ninguém viveu ainda? Você está pronto para ter um relacionamento com um Deus que é o Senhor de todas as coisas que você conhece? Você está pronto para isso? Você topa essa experiência? Porque se você estiver pronto para isso, lembra do que eu falei para você, a mudança vai ter que começar aqui, para depois começar aqui. É aqui primeiro. Vai ter que engolir não só o sapo, mas a lagoa inteira. Muitas vezes vai ter que ouvir palavras que você não vai gostar, mas vai ter que ouvir. E muitas vezes vai ter que ficar calado. Inúmeras as vezes. Inúmeras as vezes. Você vai ouvir coisas que você não vai gostar, e você muitas vezes vai ter que baixar a cabeça e ficar quieto. Muitas das vezes. Sabe por quê? Porque você quer uma mudança. Você quer ser transformado. Você quer ser tocado pelo poder de Deus. E o poder de Deus só vai tocar em você quando a mudança começar a acontecer. Quando algo maior começar a surgir na tua vida. Eu posso querer grandes coisas de Deus, mas eu também tenho que entender que eu preciso fazer grandes coisas. E grandes coisas, meu irmão, que é só obedecer a palavra de Deus. Acho que é o mais doído para o crente hoje é obedecer. O crente, ele consegue ficar sem um carro, ele consegue ficar sem uma casa, ele consegue ficar sem dinheiro, ele consegue ficar sem água, sem luz, ele consegue ficar sem as coisas. Ele consegue ficar. Eu quero ver ele ficar sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus na vida dele. Aí sabe que eu vou tornar a repetir aqui, coisa que eu disse na outra pregação quando eu preguei aqui. O crente, quando ele não tem muita presença de Deus na vida dele, a vida dele é murmurar. A vida dele é chegar para o pastor: pastor, está ruim a minha vida.
Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou vindo na igreja, pastor, mas a coisa não muda. Meu irmão, não é vir na igreja que a coisa vai mudar, é obedecer que a coisa muda. Ah, pastor, olha, meu marido está difícil. Está difícil aquele homem, está difícil. Está difícil. Está complicado. Ah, pastor, olha, está muito difícil conviver lá em casa. Está muito difícil conviver lá em casa. Mas espera aí, você é o sal? Você é a luz? Porque a Bíblia diz que o sal, ele dá sabor, ele traz a diferença. A luz não se une com as trevas. Ou você está sem sal, ou está sem luz. Por mais dificultoso que esteja, deve ter alguma coisa aí que precisa ser mudado, principalmente na questão de relacionamento. Minha mulher, primeiro, quando ela ficava brava comigo, eu retrucava, eu falava. Hoje não. Quietinho no meu canto. Não falo nem A e nem B, nem tanto faz o rio correr para cima ou para baixo. E aí? Sabe por quê, meu irmão? Quanto mais você falar, mais pior fica. Quanto mais você vai discutindo, mais a conversa vai crescendo. E tem duas coisas, tem coisas que tem que tomar cuidado com o que fala, porque na hora da raiva fala alguma coisa e vai colher as consequências. Vai colher as consequências. Então é melhor muitas vezes engolir, nem que seja seco. Por quê? Eu quero que a presença de Deus flua em mim. Eu quero que a presença de Deus flua em mim. Pastor, é difícil o que você está pedindo. Não, meu irmão, não estou pedindo. Eu não peço, eu só falo. Não é que eu estou te pedindo. Eu quero que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Como eu disse, você viu o Senhor pedindo para Pedro guardar a espada? Ah, Pedro, joga a tua espada fora, porque agora você é crente. Jesus não falou isso para Pedro. Jesus falou para Pedro: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é com espada nas mãos que nós vamos vencer. Nós estamos lutando contra demônios, irmão. Você está entendendo? Nós estamos lutando, a mesma luta que Jesus estava apresentando para Pedro, é a mesma que nós estamos enfrentando hoje. São contra demônios que nós estamos lutando. Você tem um inferno inteiro para você guerrear. Fique brava com o inferno, fique bravo com o diabo. E muitas vezes o diabo vai colocar alguma seta, alguma coisa para poder inflamar alguma coisa na tua vida, no teu casamento, na tua família. Isso acontece. Por isso que a Bíblia diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes. Pegando ali o seu escudo para combater os dardos inflamáveis do diabo. Às vezes um copo fora do lugar é motivo para a casa cair. Às vezes 10 minutos que atrasou, que a mulher chegou atrasada do culto, é motivo para desabar tudo. São dardos inflamáveis, são pequenas coisas, meu irmão, que destrói. E nós não estamos falando aqui de pecados grandes, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que seja pecado grande ou pequeno, para Deus o pecado é pecado, mas não são grandes coisas que você acha que é o cúmulo, não, meu irmão, são pequenas coisas que destroem a vida espiritual de um crente. São pequenas coisas. Uma palavra mal falada, o diabo pega aquela palavra, e ele vai fazer com que aquela palavra que você falou contra o marido, o filho, seja lá quem for, aconteça. Muito cuidado. Eu estava conversando com o pastor hoje, e faleceu uma prima minha hoje de manhã. A gente não tem muita convivência, a gente só se conhecia muito pouco. E aí eu lembro de um dia em que o pai dela me ligou, chorando, e ele chegou e falou para mim assim: olha, Elton, a Cireia chegou e disse para mim que
não vai chorar no meu velório. Não vai mesmo. O pai está chorando no velório dela. Então são palavras que muitas das vezes trazem consequências terríveis para as nossas vidas. Trazem consequências terríveis para as nossas vidas. E o que eu quero? Eu quero que Deus flua em mim. Eu quero que o Espírito Santo flua na minha vida. Eu quero que o poder de Deus flua na minha vida. Amém, igreja? Eu quero que você queira isso. Eu quero que você queira com que a presença de Deus flua em você do mesmo jeito que surgiu no coração de Ciro. Um cara que não temia a Deus, que não tinha nada a ver com Deus, de repente resolve fazer algo que Deus determinou para que ele fizesse. E o cara era ímpio. O cara não tinha nada a ver com crente. E aí Deus pega o coração dele e molda do jeito que ele quer e faz com que ele tenha o desejo de reconstruir o templo, a morada, a casa do Altíssimo. Meu irmão, deixa Deus tocar em você. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa o Senhor tocar em você. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.